Olá, meus irmãos, tudo bom? Maravilha, aqui a gente vai na nossa série Casos de Amor, né? A gente vai trazer mais um caso interessante. Como é que se fez o amor desse belo casal aqui da Rafaela, né? E o Antônio, né? Assim a gente no primeiro momento vê uma certa, vamos dizer assim, disparidade ali, mas mostra que o amor, ele não tem referência temporal. O amor é o amor. Ainda mais o amor quando vem ali baseado, fundamentado no amor de Cristo, como é a história do caso desses dois aqui. Vamos ouvir um pouquinho. Vou começar pelo começo, né? Vai começar pelo começo, mas fale alto. Eu estava me arrumando para ir pregar na igreja, na Assembleia de Deus do Brasil. Aí uma profetisa chegou e disse: dentro de 7 dias, Deus vai mostrar a tua esposa. Eu amei. Eu nunca tinha visto a dona Rafaela. Fui pregar lá na igreja. Quando eu cheguei lá, vi ela a primeira vez. Ela tinha chegado do Goiás. Eu não sabia, não conhecia. Aí, tudo bem. Aí eu voltei para casa. Quando foi no 7º dia que a profetisa tinha falado, a gente pegou um pessoal e foi para o batismo. Ela congregava na sua igreja? Na mesma igreja, eu fui pregar lá, mas eu não congregava lá não, eu era da Madureira. Entendi. Fui pregar, no domingo. Aí daí, quando ela me viu a primeira vez, ela... Essa aí você quer contar? Aí ele foi pregar na igreja, né? Sim. Aí ele não tinha aliança, né? Ele tem, mas não usa. Aí eu olhei pra ele pregando, né? E eu pedi, falei, meu Deus, me dá esse homem pra ser meu marido. Foi mesmo? Foi do que aliança. Ele estava pregando, se olhou o dedo sem aliança. Sem aliança não é casado. Você já pediu. Falei, meu Deus, me dá esse homem. E ele já tinha recebido a profetisa em 7 ele dias. esqueceu de falar que a profetisa falou a minha fisionomia tudo pra ele. Falou tudo isso. Aí a profetisa disse: ela é alta, branca, bonita, magrinha. Foi falando tudo, eu disse do jeito que eu quero. Aí aconteceu, aí quando foi no... Ela dizia para as irmãs: ele nem fala comigo, não dá nem a paz do Senhor, nem nada, não é verdade? Então, deixa eu só pensar, então você viu o homem no púlpito, e o homem ali, uma boca de Deus, falando do amor de Deus, falando da justiça de Deus, falando do pecado, falando da condenação, falando de tudo isso, e você disse assim: meu Deus, eu quero esse homem, é isso? Para ser marido dela. Mas por que, o que te despertou para você falar isso? Não sei, eu senti de Deus mesmo, que ele era para ser meu marido mesmo. Amém. Aí eu não sabia de nada que ela tinha me pedido, que ela pediu no coração. Não abriu a boca. Já tinha lhe pedido em casamento, né? No coração para Deus, no coração. Aí Deus usa a profetisa. Aí quando foi no 7º dia, nós fomos batismo. Aí eu estava conversando com as irmãs e ela estava pertinho. Eu disse: rapaz, Deus usou uma profetisa e disse que em 7 dias me dá minha esposa. E hoje é o 7º dia, aí ela com medo de... Não, aí você falou que tinha olhado para outra menina achando que era outra. Outra irmã, ó, Que já era tinha se interessado em amiga, outra irmã. né? Sempre Aí assim. ele falou que parece que a escama dele tivesse caído, que aí quando ele olhou, ele viu que era eu. Pois é, aí daí eu disse... Aí ela perguntou e já mostrou, isso era sábado de manhã. Ele tinha olhado para Ruth, mas estava fissurado na Lia lá. Né? Pois é. É Ruth, né? É Ruth, não, como é o nome? A Raquel. Raquel e a Lia, né? Raquel, Ruth, ó. Raquel. Mas aí- Perdão. Era sábado de manhã e ela perguntou: e já mostrou a tua esposa? Eu disse: até agora não. Aí à tarde nós veio viajando lá para a beira da estrada para pegar o caminhão. Aí a gente ficou conversando. Aí ela tornou a perguntar para mim e mostrou a esposa. É como se caísse em cima do meu olho. Quando eu olhei para ela, foi do mesmo jeito que a profetisa disse. Ela é alta, branca, fininha, bonita. Aí eu olhei para ela e disse: é você mesmo que... Eu disse: é você mesmo que vai ser minha esposa. Que Deus mostrou. Aí naquele momento nós firmamos um compromisso com Deus. Bacana, né? Que ano era isso? Tem 14 anos já. Já tem 14 anos. 2009 para 2010. Mas como é que o senhor pediu? Como é que foi, assim, o primeiro toque na mão, o primeiro dia assim: olha, Deus me mandou aqui para ti e tal, como é que foi? Ó, Deus me mandou aqui para ti. Ele falou, Nós estávamos juntos, caminhando ele na falou estrada. no dia que era um batismo.
Aí a gente foi caminhando, chegou, o caminhão demorou pra chegar. Aí nós ficamos A gente esperando. ficou esperando, aí ele falou. Aí eu falei, ele mostrou, ele falou, aí tirou como se tivesse tirado a escama do Oi, olho. ela Eu falei, perguntou então pra vamos orar, pedir de Deus confirmação, né? Aí Deus confirmou. Que era. Hoje, depois de 14 anos, veio filho, é isso? Nosso Davi. Davi. Não vou mostrar o Davi não, vou deixar o Davi no cantinho, vou deixar só aqui no caso de amor, mas tem o Davi que tem quantos anos? Davi tem 7. 7 anos, então depois de 7 anos veio, vamos dizer assim, a consolidação, o fruto desse amor, né? Mas hoje, depois desses 14 anos, vocês acham, conseguem confirmar, conseguem testemunhar que realmente foi aquilo que Deus realmente tinha mostrado? Vocês conseguiram receber isso, identificar? Também parece. Sim, ai meu Deus. É? Sim, Ele tem alergia. eu acho que tá com alergia. Então é bacana assim, a gente, poucas vezes, ou a maioria das vezes, a gente vê que as relações elas são meio confusas, né? Elas são meio mundanas, meio de uma forma não muito abençoadora. Elas às vezes se tornam até relações abençoadoras, porque elas em algum momento se retornam ali à presença de Deus. Mas no caso de vocês não, já iniciou na presença de Deus. Quando a gente começa colocando Deus na frente, tudo dá certo, né? Porque relacionamento não é fácil, o senhor é casado, o senhor sabe disso, mas quando a gente está disposto a fazer dar certo e Deus está na frente, dá tudo certo. Ele está na direção, ele que comanda o barco e nós vamos seguindo nossa vida e ele vai abençoando. O senhor é feliz? Muito feliz. E a senhora? Eu sou graças Muito a feliz. Deus. A minha esposa. Bacana. Então o projeto de vocês para a vida é o quê? Para o futuro, qual o projeto? O nosso projeto para o futuro Em termos de relacionamento. é estar junto do outro até que Jesus nos chame, né? É manter a fidelidade, né? Bacana. Vocês têm assim alguma mensagem assim para os casais novos, para quem está iniciando, para aquele que assim, o que ele tem que ter, qual o tino, qual cuidado ele tem que ter na hora de buscar o seu amado, a sua amada? Vocês têm alguma mensagem? Alguém quer deixar alguma mensagem específica sobre isso? Para que os jovens que ainda vão construir seus relacionamentos, o que eles têm que estar atentos? Fala aí, mãe. O conselho que eu sempre dou é que nem eu falei, né? Colocar tudo em oração, que nem eu falei pra ele. A gente orou e Deus confirmou, né? A gente não pode fazer as coisas da nossa cabeça, né? Porque senão não vai dar certo. Porque tudo é Deus. A gente colocar Deus em primeiro lugar, na oração, ter paciência, né? Porque não é, os primeiros anos não é fácil, mas junto de Deus a gente consegue, né? E é isso, ter paciência. Se a gente ama a pessoa, a gente tem que estar ali disposta, né? A mudar também. Não querer só que o outro mude, né? Porque às vezes a gente quer que o outro mude, mas a mudança primeiro tem que vir da gente para dar certo. Quando a gente muda, coloca Deus em primeiro lugar, no centro, né, de tudo, vai dar certo. Como hoje nós estamos 14 anos de casado, né? Porque até aqui o Senhor nos sustentou, né? O que eu acho interessante é que eu também tenho praticamente o mesmo tempo de relacionamento com a minha mulher, mas a minha história é um pouquinho mais turbulenta, né? Ela começou do lado negro da vida, depois que ela foi se ajustando, né? Tomando seu rumo. Depois que ela foi tomando rumo ali mais ou menos para a bênção do Senhor. Mas todo caso tem os seus propósitos, né? E as qual, suas maneiras. e qual a sua mensagem final em relação para os casais, para quem vai iniciar essa vida de relacionamento? Qual o grande segredo, o que não pode faltar? A minha mensagem para os casais que estão iniciando é que sempre um esteja com o outro, é que nem diz a história. É em todas as áreas da vida, um suportar o outro, que nós somos seres humanos, temos nossos lados difíceis, e nesses momentos, um tem que suportar o outro, o ajudar. Na hora que um estiver triste, o outro tem que tentar o alegrar, não é verdade? Consolar, o ajudar. Se o outro sente... Porque todo casal tem seus probleminhas, né? Numa situação difícil, o outro tem que recuar, não pode bater de frente. E assim vai conseguir, porque se realmente, que nem diz a história, dois bicudos não se beijam. Perfeito. Dois buchudos não se abraçam. Então, se dois der de frente, vai ficar difícil. Então, tem muitos momentos, um tem que recuar
para que as coisas se ajeitem. E então agora para finalizar de vez esse pequeno bate-papo, considerando que a relação de vocês já iniciou na presença e sobre as bênçãos do Senhor, sob o direcionamento do Senhor. Então, se possível, eu peço para cada um de vocês escolher um versículo bíblico, já que vocês são pessoas cristãs, né? São servos de Deus, são testemunhos vivos da palavra do Senhor e daquilo que Ele age na vida da gente. Então, que cada um que tenha qual o versículo bíblico que você fundamentaria a tua relação com o teu marido. Ai, meu Você teria? Tanto para o meu relacionamento, quanto para minha vida, né? É, certo. É Salmo 23, Senhor meu pastor e nada me faltará. Ótimo, Salmo 23, versículo 1, né? É. E o irmão aqui? Deixa eu pensar aqui um pouco. Pra gente fechar o podcast, vamos dizer assim. O 23, a Pretinha citou, né? Pretinha. Eu chamo ela A de pretinha. A mulher é muito mais clara do que eu e ele tá chamando de pretinha. Deixa eu ver aqui um versículo. Com todo respeito, é uma galega, senhor. Mas é um agrado, cada um tem sua maneira de se expressar, né? É verdade. Deixa eu pensar que me pegou de surpresa aí. Pois é. Mas é um versículo que ele quer que represente a Eu relação. quero representar, eu vou representar também o Salmo 23, os versículos derradeiros lá onde diz assim, o Salmo 23 ele começa assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansiamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria nenhum mal, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Esse é o meu versículo derradeiro. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. E certamente viverei certamente por longos dias. Eu pensava que ele ia pegar um versículo de Cantares. Não, Cantares. Amada minha, É, né? tá certo. Amada minha. Mas maravilha, né? Então, assim, a gente agradece. E para finalizar, a senhora autoriza a divulgação do seu vídeo na rede mundial de computadores? A senhora autoriza? Eu preciso que... O senhor autoriza a divulgação da sua história, do seu vídeo na rede mundial de computadores? Então tá bom, agradeço aqui ao Elson Talismã. E a gente vai partilhar essa história de amor com muita alegria. E depois eu faço chegar o link para vocês, tá bom? Amém.